care what they say about me. It's alright, it's alright. I don't care what they think about me. Valendo. Olá, te convido mais uma vez para uma aula de física. Meu nome é Ulisses, estamos falando sobre carga em movimento, sobre um campo magnético, vai produzir sobre ela uma força magnética. Que o módulo dessa força é quer ver bem sem óculos, sendo que a velocidade, o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é justamente esse ângulo aqui que nós vamos trabalhar. Outra fórmula que nós vamos trabalhar é o fio retilíneo passando a corrente elétrica. Quando eu tenho um fio retilíneo passando uma corrente elétrica nele, inserido no campo magnético, vai ser produzido sobre ele uma força magnética. Bio sem óculos, valor do campo, o I, corrente elétrica, L, o comprimento do fio, e o ângulo entre a corrente elétrica e o campo magnético, você vai colocar o ângulo correspondente aqui. Voltando nessa fórmula, a qual nós vamos trabalhar mais nessa aula, Q é o módulo da carga, V é a velocidade, B é o valor do campo magnético, e o ângulo entre a velocidade e o campo magnético, você vai colocar o ângulo correspondente aqui. Vamos para um exercício? O exercício pede para determinar o módulo, a direção e o sentido da força magnética quando uma carga entra nessa direção e nesse sentido sobre um campo magnético. Essas linhas vermelhinhas aqui são as linhas de campo magnético, portanto também o vetor campo magnético está na mesma direção dessas linhas, porque elas estão paralelas, elas estão retas, é como se fosse um campo uniforme. Se eu fosse pegar aqui essa secção desse campo magnético, essa carga que possui uma velocidade nesse sentido é positiva. Portanto, a força magnética vai estar entrando no plano do papel. Mas como vamos calcular isto? Olha só, olha só. Nós vamos usar a regra da palma da mão. A palma da mão, exatamente. Olha, você vai pegar a palma da mão, vai colocar no sentido do campo magnético. Na verdade, os seus dedos vai ser o sentido do campo magnético. O seu dedão, sentido da velocidade. Para onde que está a palma da mão? Para o quadro. Se a palma da mão está para o quadro, a força magnética está entrando. Nós não vamos tratar aqui, mas em outro momento nós vamos ver que isso vai compor um movimento circular. A partícula entraria em movimento circular para o plano do quadro, e se tivesse campo magnético suficiente, ele iria fazer um movimento circular. Calculando então a força magnética, quer ver bem sem óculos. Carga 6 microcoulomb, micro 10 a menos 6. Velocidade 4 vezes 10 a quarta. O seno aqui, ó, você pode perceber que a velocidade está aqui e o campo magnético está para cá, tá ok? Se a velocidade e o campo magnético, tá vendo só? Estão perpendiculares, o ângulo de 90 graus. Seno de 90 é 1. Então nós estamos fazendo a multiplicação, nós temos 24 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a quinta. Eu vou ter uma força magnética igual a 2,4 newtons. Da mesma forma, nós vamos fazer esse exercício. Mas só que agora eu tenho velocidade, deixa eu ver aqui. Na verdade, a velocidade, pessoal, ficou aqui, ó. O exercício deu a velocidade que essa partícula está entrando. Então, se essa partícula está entrando, eu coloco os dedos no sentido mão direita, os dedos no sentido das linhas de campo. Aqui eu tenho a velocidade, palma da mão, força para baixo. Se a carga fosse negativa, a força estaria ao contrário. Então a força magnética está para baixo. Aqui é a representação da força magnética. Novamente, se tivesse linhas de campo magnético suficiente, ela iria fazer um movimento circular. Calculando a força magnética, 10 vezes 10 a sexta menos 6, que é a carga, 10 microcoulomb, 10 a sexta é a velocidade, 20 é o valor do campo magnético, seno de 90, olha só, força magnética, né? E na verdade a velocidade e as linhas de campo estão perpendiculares, estão sendo de 90, ok? Deu 1.200 newtons nessa continha aqui. Agora tratando, eu falei para vocês no início dessa aula
que a carga pode fazer um movimento circular se tiver linhas ou campo magnético suficiente. O raio é dado por μV, que é bem massa em quilogramas, V velocidade e que é a carga, e B é o campo magnético. Agora o período, 2πn, que é bem. Π é o famoso π da matemática, M é a massa, Q é a carga e B é o campo magnético. Deu um exemplo aqui, ó, no qual a partícula entra com velocidade em um campo magnético. Nós vamos perceber, né, entrando nesse sentido aqui, ó, olha só, linhas de campo magnético está entrando no quadro, o vetor velocidade está nesse sentido, então eu vou ter uma força magnética sobre a carga, que vai fazer este movimento sobre ela, tá ok? Então, o raio vai compor um raio aqui, vamos calcular o raio, μV, que é bem, dei alguns valores aqui, 10 gramas, 10 gramas em quilogramas é 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas. 2 vezes 10 a sexta é a minha velocidade. 4 microcoulomb, 4 vezes 10 a menos 6. E o 10 é o 10 do campo magnético. Fazendo a continha aqui, você pode perceber que nós simplificamos o 10 com 10. 10 a menos 6 foi positivo. 10 a menos 3 com 10 a sexta deu 10 a terceira. Aqui 10 ao cubo. 10 a menos 6 foi positivo para o numerador. Fizemos a continha, sobrou um 2 aqui no denominador. Esse 2 aqui equivale, vamos falar, 0,5 vezes 10 a nona. Fazendo essa operação que nós temos 5 vezes 10 a oitava metros, né? E o período, 2πn, que é bem, não é isso? 2π é a massa, a carga e o campo. Fazendo a continha, você vai encontrar um período de 5 vezes 10 ao quadrado π segundo. Um prazer estar com vocês novamente. Continue dedicando a física, porque física e você, tudo a ver. Plim, plim. Ok. Olá, mais uma aula de física. Estamos continuando então nosso assunto sobre força magnética sobre uma carga elétrica em movimento. Nós vamos pegar um exercício tipo de vestibular, no qual esse exercício, o enunciado dele me diz o seguinte: duas partículas são inseridas nesse campo magnético, o qual nós percebemos que esse campo magnético está entrando no plano da folha. A partícula beta entra fazendo uma trajetória dessa forma, certo? Uma trajetória anti-horária. E a partícula alfa entra fazendo uma trajetória, né, circular no sentido horário. A primeira perguntinha vem o seguinte: qual é o sinal de cada carga? Para mim encontrar o sinal de cada carga, eu vou usar a regra da mão do tapa. Nós estamos utilizando a regra da mão direita, não da esquerda. Mas a regra da mão direita do tapa, nós vamos compor o seguinte: a partícula, ela entra aqui com certa velocidade. A minha mão está no sentido das linhas de campo magnético. O meu dedão é a velocidade. Então é o seguinte, a resultante do tapa, ou seja, a direção do tapa vai ser a direção da minha força. Por isso que essa partícula, sendo positiva, vai ser lançada nesse sentido. Sendo negativa, vai ser lançada ao contrário. Então nós podemos concluir que essa partícula é positiva e essa partícula é negativa. O exercício me forneceu que essa distância que a partícula faz um sistema semicircular é de 8 centímetros. Se essa partícula continuasse esse movimento, compondo o movimento circular, você percebe que o raio desse movimento é 4 centímetros e não 8. 8 é a distância com que ela vai, é um semicírculo. 8 centímetros transformando em metros dá 4 vezes 10 a menos 2 metros. Esse exercício me forneceu que o campo magnético é 10 Tesla, a massa 0,1 e a velocidade 2 vezes 10 a sexta. Fazendo a transformação aqui também, nós vamos ter 10 a menos 4 quilogramas. Usando a fórmula do raio, porque é o seguinte: o raio em que a partícula faz um campo magnético é dado por μV, que é bem. μV, que é bem, onde a massa é massa, o M é massa. V é velocidade
e Q é a carga, e B, campo magnético. Substituindo aqui, ó, B, nós temos o raio, 4 vezes 10 a menos 2, a massa, 10 a menos 4, velocidade, 2 vezes 10 a sexta, a carga eu não sei, e o campo magnético aqui, ok? Passando a carga para lá, e os valores para outro sentido, nós vamos ter 10 a sexta com 10 a menos 4, 10 ao quadrado, simplificando aqui, nós vamos ter 0,5 vezes 10 a terceira. 0,5 vezes 10 a terceira é 5 vezes 10 ao quadrado coulomb. Ok? Agradeço a sua atenção, continue dedicando à física. Por quê? Física e você, tudo a ver. Plim, plim.